Olá, bom dia, queridos companheiros da Casa do Caminho e tantos outros companheiros de doutrina, de segmento espírita que estão afetos ao nosso estudo. Nós estamos aqui para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos e nós estamos tratando do capítulo 9, que é a segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata diretamente da intervenção dos espíritos, esses companheiros que nos circundam, esses companheiros que, fora da carne, fazem parte desse roteiro de jornada, de prosseguimento de nossas vidas espirituais, rumo à luz, rumo ao progresso, rumo à perfeição. E é exatamente essa comunhão, essa participação de companheiros que já estão fora da carne, que dão lugar à intervenção nas nossas vidas, vidas de relação, vidas do cotidiano, vidas corpóreas, nas quais nos achamos nesse momento afetos. E o estudo que vem em continuidade, anteriormente falamos da ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, e agora nós vamos falar dos espíritos durante os combates. E é muito interessante falarmos primeiramente naquilo que é um combate, daquilo que é uma batalha, porque essa nomenclatura ela tem alguns significados, né? Mas o Livro dos Espíritos trata diretamente daqueles combates em que nós nos enfrentamos fisicamente, daqueles combates que nós travamos com o outro, com o companheiro, com o irmão, que em determinado momento passa a ser um adversário, passa a ser um rival, e cada um na defesa dos seus interesses, tomado por suas razões, se enfrentam, se combatem, se degladeiam em nome de um bem-estar que julgam ser comum, em nome de uma condição de felicidade que entendem ser afeta a todos. E por conta disso, vocês já percebem que essa razão, esse estado de certeza, isso é muito subjetivo, muito subjetivo. E nós, na nossa caminhada espiritual, que ainda exige muito aperfeiçoamento, ainda exige muita dedicação de nossas partes para efetivamente olharmos para um rumo que atenda a todos, essa condição de felicidade que, se não geral, tenha o maior número possível de adeptos, de companheiros alcançados, nós tendemos a fazer aquilo que ou que já é do nosso conhecimento, ou que nós entendemos certo, ou que nos permitimos ter a razão. O fato é que esses combates, eles têm algumas certezas, têm algumas razões, têm alguns adeptos, mas, via de regra, eles não têm muito de racionalidade, exatamente por força desse momento e dessa subjetividade que nos toma acreditando que aquilo que é o melhor para nós é o melhor para todos. E vejam bem, nós que estamos na carne somos aqueles espíritos que, fora da carne, também ainda estaremos tomados desse mesmo raciocínio, desses mesmos interesses, dessas mesmas subjetividades, a ponto de sermos esses influenciadores que nós vamos passar a estudar nesse momento, lá na pergunta 541, que vai até a 548 do Livro dos Espíritos, e o nosso comportamento, exatamente isso, o nosso comportamento durante esses combates. Como é que nós nos portamos? Nós, espíritos desencarnados, né?
e espíritos encarnados também. Porque vocês sabem bem que nós somos influenciados e somos influenciadores. E naquele momento em que o combate efetivamente está acontecendo, nós não deixamos, nós, espíritos encarnados, não deixamos de ser influenciados por aqueles que entendem que tem razão, por aqueles que entendem que tem que fazer prevalecer suas vontades, por aqueles que entendem que absolutamente estão certos e aqueles que não comungam do mesmo raciocínio devem ser combatidos. E lá estamos nós diante desses enfrentamentos que chamamos combates, que chamamos batalhas e que chamamos guerras. Exatamente, chamamos guerras. E nesses conflitos, que são conflitos de interesse e que nascem no pensamento de nós, espíritos imperfeitos, ainda caminhando para essa luz e caminhando para o entendimento coletivo, em especial para o entendimento coletivo, esse entendimento que atenderá a todos em determinado momento da melhor forma possível, mas ainda não é assim. Nós damos espaços para que companheiros que sejam do mesmo entendimento, da mesma ordem, da mesma natureza, que estão em meio a nós, nos influenciem. E quando nós estamos falando de combates, quando estamos falando de enfrentamentos, nós estamos falando também de companheiros que são afetos a essa prática por entenderem que aquilo ali os satisfazem. É uma satisfação que eles, inclusive, querem compartilhar. E aí onde eles vão buscar a satisfação desse seu momento? Vão buscar onde existem esses conflitos. Vão buscar nos campos de batalha. Vão buscar nesses campos de enfrentamento. Aonde houver a discórdia e aonde houver ali qualquer dissidência, lá estarão esses companheiros influenciando. E esses companheiros que influenciam de uma forma geral, influenciam tanto aos comandados quanto aos comandantes, a ideia deles é fazer prevalecer aquilo que eles pensam. A ideia deles é estar em meio a nós, encarnados, nos fazendo comprar aquele comportamento e nos influenciando. Agora vejam e percebam como isso depende muito de nós, como depende muito do raciocínio, como depende muito desse nosso momento interior, porque tanto comandantes quanto comandados têm as suas funções. Assim é na vida, né? Assim é na vida. E quando esses companheiros que são comandados sofrem essa influência belicosa, eles se tornam mais belicosos ainda. Eles não submetem aquela influenciação a um crivo racional. E a partir daí se juntam a outros companheiros através dessa influenciação, através dessa inspiração. Esses companheiros têm lugar e são sugestionadores. São aqueles que vêm estar entre aqueles companheiros justamente para que eles fiquem naquele estado de torpor, naquele estado de combate e naquela condição que os fazem lutadores, brigadores. E os comandantes? Não é diferente. Não é diferente. Esses comandantes também, de igual forma sugestionados, eles podem dar lugar, vejam bem, podem dar lugar a esse sugestionamento inconsequente. Porque aquele companheiro que é comandante, ele é responsável pela tropa. Tá? E essa tropa, ali na frente nós vamos falar disso, é uma tropa no sentido genérico mesmo, que pode ser desde um grupamento militar até um outro tipo de tropa, que pode ser um grupo, que pode ser um grupo de empregados, que pode ser um grupo de pessoas que estão sujeitos a uma subordinação. E esses companheiros são companheiros que têm muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Ou seja, aqueles que são comandados, que vão para o campo de batalha, que obedecem ordens, também tomados por essa influenciação,
eles acabam dando lugar para o companheiro que vem do plano invisível para se comprazer com aquele momento. E, igualmente, aquele que é um comandante, esse mais responsável, vejam bem, porque normalmente é um companheiro que tem um acréscimo, ele tem um plus, ele é um companheiro que tem uma genialidade, ele é um companheiro que vem numa condição de comando. É um espírito mais preparado. E se nessa condição de espírito mais preparado, ele não submete ao seu crivo racional, podemos chamar também de livre-arbítrio, tá? De raciocínio. E qualquer ideia que chega a ele sem submeter a um raciocínio, ele dá lugar a ela, mais irresponsável ele é. Mais comprometido ele está com a lei. Porque daquele comandado, nós temos um grupo ali muito menor e numa condição muito inferior àquele que é comandante. Então percebam, vejam o que diz aqui a pergunta 542. Estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados, como pode haver espíritos que tomam partido dos que se batem por uma causa injusta? Ou seja, na guerra, dois lados opostos, um luta por aquilo que é justo e o outro luta por aquilo que ele acredita ser justo ou não. Mas ele está ali diante daquela situação. E aí a pergunta de Kardec é: como pode haver espíritos que tomem partido do que se batem por uma causa injusta? Como pode ser isso? Mesmo que aquela causa seja injusta, o companheiro está atrelado a ela a ponto de cometer atrocidades, inclusive tirar vidas por conta daquela injustiça. E olha o que respondem os espíritos. Bem, sabeis haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. O que interessa para eles é tão somente o momento. Vamos guerrear, vamos combater. E a justiça? A justiça não importa. A justiça não importa. Vejam como é necessário que tenhamos um crivo de racionalidade bem aperfeiçoado e que caminhemos para isso. Porque quando eu tenho tão somente dentro de mim um motor que me move a guerrear, eu estou dando lugar a um primitivismo. Eu estou dando lugar àquele homem velho que não raciocina, que quer porque quer ver seus valores e seus conceitos obedecidos, estabelecidos de tal ordem que a justiça não tem lugar. Ah, mas você briga por uma causa injusta. Eu brigo porque eu tenho que brigar. Eu brigo porque aquilo que está dentro de mim me impele a esse enfrentamento, a essa briga. E esse cuidado temos que ter para que esse raciocínio seja satisfeito em condições que vão obedecer aos ditames divinos e aos ditames que nos impulsionam para a nossa melhoria e para a nossa perfeição. Mas vamos dar continuidade aqui. No tumulto do combate, a pergunta é a 546. No tumulto dos combates que se passa com os espíritos de que sucumbem, continuam após a morte a interessar-se pela batalha? Olha a resposta. Alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. Por que isso? Por que alguns se afastam? Vamos falar desses que se afastam. Porque fora da carne, passado aquele momento de perturbação, passado um momento em que o corpo inibe grande parte da razão do espírito, passado esse momento, o espírito começa a perceber-se. E começa a perceber também que aquela causa pode ter sido uma causa sem a menor relevância. E pode ter sido alguma coisa que não o fez naquele momento raciocinar de forma adequada. E aí, quando ele sucumbe no campo de batalha, quando ele deixa o corpo físico, inclusive,
que é aquele momento de perturbação, e aqui vale dizer também o seguinte: nem todos se apercebem imediatamente, inclusive, que deixaram a carne, que estão mortos. Alguns continuam naquele estado de beligerância, alguns continuam ainda ali exaltados e tudo mais, e a partir de determinado momento que eles percebem que não tem mais o corpo físico. E aí vem a perturbação, porque aquele ambiente é um ambiente tumultuado, extremamente tumultuado. As energias ali são aquelas energias que não são boas e nem propiciam a um melhor entendimento, a uma melhor razão. E passado aquele momento, quando o espírito se apercebe fora da carne, quando ele se dá conta e vai passando aquele estado de torpor bélico, ali ele já começa a recobrar algo que o faz pensar que não tem mais sentido aquilo, que não tem mais sentido, que o momento já é de caminhar. E aí alguns se desinteressam. Isso se dá de forma mais rápida, às vezes de forma mais vagarosa. Alguns permanecem lá porque ainda são muito tomados daquilo que o momento e o local os chamam, e outros já começam a perceber-se, outros já começam a entender que aquela questão da justiça, que aquela questão do enfrentamento, que aquela questão da racionalidade, tudo isso já começa a fazer sentido, e ele tem sim, enquanto espírito encarnado, enquanto espírito desencarnado, ele tem sim a condição dessa observância. E a partir dali, o socorro vem. A partir do comportamento dele, né? O socorro vem. A partir dali, já existe toda uma tropa também que está a observar, que já está pronta, inclusive, para o socorro, que vai acolhê-lo, que vai dar lugar a um sopro de outro tipo de vitalidade que vai fazer com que o companheiro se retire daquele espaço e que naquele acolhimento ele já passe a ter aquilo que é necessário para esse melhor entendimento e vai deixar aquele espaço onde ele foi tão atuante, aquele espaço onde ele foi lá tão atrevido, tão abusado, onde ele ousou muito, aquilo já não faz mais sentido. E ele já vai caminhar e ele vai tender, diante desse acolhimento, ele já vai tender para um caminho melhor. Agora vamos falar de uma outra coisa, ou de uma outra coisa não, da mesma coisa que também é o combate, mas numa outra vertente. Antes, ainda, muito embora vivamos esses momentos de enfrentamento, esses momentos de luta, de guerra mesmo em si, que todas nascem aqui no pensamento e vão dando lugar a um crescimento até chegar aos campos de batalha, existe um outro tipo de combate também. Existe um outro tipo de enfrentamento, existe um outro tipo de guerra, aquele que está voltado para a satisfação dos nossos sentimentos inferiores. Aquela guerra que ainda é promovida por nós quase que diariamente, porque queremos que as nossas vaidades, que os nossos orgulhos, que tudo aquilo que nós entendemos como certo, sejam objeto não de aceitação imediata pelo outro, mas que o outro nos entenda e que o outro imediatamente obedeça aquilo que nós entendemos como certo e queremos que seja feito ao nosso feitio e à nossa vontade. Temos que ter muito cuidado com isso. Essas guerras costumam ser piores do que aquelas guerras que estão lá no campo de batalha. São guerras em que nós emitimos energias que não são salutares, energias que são contrárias a todo um aproveitamento para que todos nós caminhemos da melhor forma e caminhemos bem. Nós estabelecemos guerras, inclusive, pessoais conosco mesmo. Exatamente isso. Conosco mesmo. Quando não nos respeitamos, quando entendemos que nós
estamos dessa ou daquela forma e que isso é inaceitável. Quando nós entendemos de modificarmos nossas essências, vejam bem, que para o mal, tá? Para o mal ou para o não bem, porque eu posso ser taxado de bobo, eu posso ser taxado de tolo, e a partir daí eu rompo com o melhor raciocínio. A partir daí eu faço com que nem eu mesmo respeite a minha essência. E vou dando espaço ao crescimento de virtudes que são virtudes negativas. Na verdade, nem podemos chamar de virtudes, né? Aquilo que não é benéfico, aquilo que não é de aproveitamento, não só meu, singular, como também dentro de uma coletividade, que pode ser uma coletividade familiar, uma coletividade social, profissional, exatamente por conta de eu estar ainda estabelecendo essas guerras, esses conflitos, por força daquilo que eu me recuso a observar que seja de melhor aproveitamento para todos. Essas guerras, que são essas que nós travamos, que são essas que nós promovemos, via de regra por conta das nossas vaidades e do nosso orgulho, guerras de teimosia, são guerras que devem ser observadas com muita atenção. Muita atenção, porque esses combates que geram esses enfrentamentos nos campos de batalha, esses combates, eles nascem pequenos, se assim podemos dizer. Eles nascem menores dentro de nós. E nós vamos ficando bélicos, vamos ficando egoisticamente impositivos. E quando percebemos, nós estamos levando outros companheiros a comprar ideias nossas que não são ideias melhores. E esses companheiros, num processo de adesão, eles são compelidos a agir dessa e daquela forma. E tanto nós que somos encarnados, que influenciamos, quanto esses companheiros que são influenciadores do plano espiritual, nos confundimos. E não pensem que essa influenciação, essa intervenção que vem do plano invisível, está somente lá no campo de batalha, não. Não está, não. Ele está em todas as condições de nossas vidas. E é exatamente esse cuidado que devemos ter para que esses combates, essas batalhas, essas guerras não sejam travadas sem armas, sem esse tipo de armamento, porque elas são travadas no campo das ideias. Elas são travadas no campo da energia invisível e que ainda assim faz de nós influenciados, faz de nós bélicos. Estamos sem uma arma concreta, mas estamos com uma arma que nasce aqui, ó. E essa arma afeta o nosso coração. Esse armamento, ele tem um alcance, companheiros, enorme, enorme. E se não temos cuidado, saímos fazendo muitas vítimas, exatamente por conta de permitirmos que esse canal esteja aberto, que sejamos influenciados, que esses companheiros que ainda se comprazem com esse tipo de atitude, com esse tipo de enfrentamentos que acontecem no dia a dia, eles venham de encontro a nós, porque eu sou um campo fértil. Eu não estou tendo cuidado com os meus sentimentos, eu não estou tendo cuidado com os meus pensamentos, eu não estou tendo cuidado com o meu melhor poder de decisão. E nesse exercício do livre-arbítrio, eu não estou fazendo o meu melhor. E eu estou permitindo que combates aconteçam, que combates tenham lugar. E que esses espíritos, esses companheiros que ainda são bélicos e se comprazem com tudo isso que acontece nos campos de batalha, venham estar junto a mim, me influenciem, nublam o meu raciocínio, de forma que eu estou, mesmo fora daquele campo de batalha, eu estou promovendo um campo de batalha pessoal próprio,
E a partir daí, também estou permitindo esse tipo de intervenção. Todo cuidado é pouco, toda atenção é pouca, mas nós temos esses companheiros que são influenciadores do bem, graças a Deus, né? E esses companheiros se juntam a nós também. E na medida em que a nossa proposta é a melhora, na medida que a nossa proposta, enquanto espíritas, que já nos percebemos a caminho da luz, é uma proposta séria e é uma proposta em que os nossos raciocínios já estão afetos a identificar minimamente aquilo que é uma intervenção, que não é uma intervenção benéfica, eu já estou pronto para, pelo menos aqui no campo das ideias, passar a observar melhor e deter tudo aquilo que não seja favorável, não só para o exercício desse meu livre-arbítrio, mas também para que todos aqueles que estão afetos à minha convivência não sejam sujeitos que estão tomados aí daquilo que eu não estou passando de muito bom. Tomados não, né? Mas não sejam alvos daquilo que eu, nesse momento, não tenha a oferecer de benéfico. Estamos falando da intervenção dos espíritos, estamos falando dos espíritos durante os combates, falamos desses combates que são aqueles combates específicos de enfrentamentos em campos de batalha, em como os companheiros do plano invisível se comportam e nós como recebemos isso. Falamos dos comandantes e dos comandados, mas também falamos de guerras e de combates que são aqueles que não são tão visíveis, mas são tão destruidores e prejudiciais quanto. Vamos pedir ao nosso Pai, esse Pai de amor, que nos permita sempre a oportunidade de conversarmos e de falarmos um pouco a respeito daquilo que o Livro dos Espíritos traz para nós e que nós possamos cada vez mais identificarmos aquilo que já é de alcance nosso, mas que também podemos levar para um plano de raciocínio e de estudo que seja comum a todos, mas que, acima de tudo, seja benéfico a todos. Que o nosso Pai de amor nos ampare, nos acolha sempre e que a luz do nosso Mestre Jesus Cristo, essa luz que nos faz raciocinar, essa luz que nos faz crescer e estar sempre voltados para o melhor do progresso, que essa luz seja sempre uma constante em nossas vidas. Que a paz desse Mestre Jesus, esse querido Rabi, esteja sempre presente entre nós. Que assim possa ser, graças a Deus.